Céu, já são 15 para 5. Ah, meu jovem, poderia me dizer em que ano estamos? 2020? Pelo pai, como os séculos voam? Já fazem 212 anos. Como assim sobre o quê? Desde a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Bom, pelo visto, terei de lhe contar essa história. Certo. Em primeiro lugar, se a retirada de Dom João VI para a América do Sul pareceu desesperada, e a forma com que a corte se enfiou em debandada numa esquadra pareceu uma escapada funesta, nem por isso é correto concluir que tudo se tratou de algo impensado, precipitado, até indecoroso, pois, desde o embarque até as consequências, já havia tudo sido planejado há muitos anos. Sem outra escolha, a entrega do território material em troca da independência já havia sido amadurecida por muitos soberanos antes de Dom João VI, desde o século XVI, especificamente. Também houve Martim Afonso de Souza, que foi organizador da colonização brasileira, um dos primeiros a propor a transmigração de Dom João III para o Brasil. Em 1580, o rei Filipe da Espanha prometeu elevar a colônia do Brasil a reino independente, só para afastar Dona Catarina da concorrência ao trono português. Até mesmo o Marquês de Pombal, que sobre as ruínas de Lisboa, cogitou, antes de reconstruir a cidade, o mesmo plano de imigração para o Brasil. Tanto que, no ano de 1762, quando o exército espanhol invadiu Portugal, o Marquês mandou que algumas naus esperassem próximas ao passo, para evacuar a real família ao Brasil caso Lisboa fosse conquistada. Certo. Agora os eventos que motivaram este tão elaborado ato. Bom, a balança da Europa estava toda mudada. Portugal precisava continuar reinando. Não podia suceder à majestade o mesmo que sucedera às coroas da Sardenha e de Nápoles. E como planejou Napoleão, a todas as segundas coroas da Europa. Mesmo que estas 5 províncias portuguesas padecessem algum tempo sob domínio estrangeiro, seguro, Vossa Alteza Real poderia criar forças para libertar novamente suas terras. E assim o fez. O príncipe regente optou, no lugar da prisão e destrono degradante, transmigrar sua corte e seu estado, onde fundaria no Brasil um novo império. Assim, interessando a toda a Europa, Portugal se opôs ao furor rompente napoleônico, resguardando a representação do poder unitário das monarquias europeias, contra a concepção venenosa e autocrática de um só imperador francês. Com o projeto repressor de traçar, ampliar e suprimir fronteiras e reinos ao seu favor, e a serviço do sonho de uma monarquia universal. Em 23 de novembro de 1807, a corte recebeu a infausta notícia de que o general Janot havia chegado a Lisboa com algumas tropas francesas. No dia seguinte, 24, com notável desenvoltura, reuniu-se o Conselho de Estado. Na ocasião, Antônio de Vila Nova, Portugal, apresentou a proposta da transmigração da real família. No dia 26, Dom João VI confessou publicamente a resolução. A família real se mudaria. É bom ressaltar que a amizade entre Jorge III da Grã-Bretanha e Dom João era notável, e foi peça-chave para a imigração. Também se leva em conta os interesses ingleses em dominar comercialmente o Atlântico Ocidental, claro, com porto cedido por Portugal, e tarifas aduaneiras preferenciais. Bem como Dom João sempre zelou pelos súditos ingleses, em suas terras e seus bens e valores perante a ameaça francesa. A Inglaterra, nação amiga, ofereceu guarda na viagem. Documentos contratuais revelam-se a interesseira ajuda oferecida pela Inglaterra, a qual Portugal se desdobrou para cumprir com as exigências, firmadas na Convenção Secreta de 22 de outubro do mesmo ano e assinadas pelo plenipotenciário português Domingos de Souza Coutinho e pelo secretário de Estado inglês George Canning. E a abertura para manufaturas inglesas, concessão para se cruzar os angelinos, uma alfândega geral, entre outras condições mais, até sob ameaças. Apesar de tudo, Portugal revogou o artigo 1º deste acordo. Nas vésperas de que foi a data de partida, notícias sobre as últimas vitórias de Napoleão convenceram os contrariadores de corte de Portugal, de que prestar uma resistência militar seria ineficaz. No dia 27, então, está determinado o embarque. Mas Dom João VI não se esqueceu de Portugal, apesar de que nos cofres públicos só deixou títulos de dívidas, que jamais seriam pagas. Ele nomeou ainda no dia 16 uma seleta regência para governar Portugal e cuidar de seus vassalos durante sua ausência.
Esta regência foi, não muito mais tarde, obliterada e substituída por um ministério francês, que ainda abrigava alguns espígados portugueses da antiga regência. Mas Dom João foi muito sagaz. Mandou munir e suprir os exércitos franceses com tudo necessário, o que qualquer insulto a eles fosse evitado, desta forma conservando sempre a boa harmonia e segurança. Tanto que, poucos dias depois, se publicou a pastoral de Dom José II, cardeal patriarca de Lisboa. É interessante ressaltar que este posicionamento fez o patriarca ser duramente acusado de alta traição por historiadores, talvez com visões tendenciosas ou descontextualizadas. Mas, apesar de todos os esforços da Igreja e da astúcia de Dom João, os franceses profanaram templos e túmulos monumentais, à procura de ouro e prata, assim como as ruínas comprovam. E o patriarca, sem poder exilar-se, aguentou todos os desacatos com evangélica resignação. No dia 27 de junho de 1807, com a assinatura do Tratado de Fontainebleau, Portugal era repartido e retalhado e desaparecerá do mapa. 25 mil homens do exército da Gironde, que transpassaram a fronteira franco-espanhola a comando de Junot e se concentraram em Baiona, obstinados a conquistar Portugal. Em 18 de outubro de 1807, foram barrados por uma esquadra inglesa a comando do ilustre vice-almirante Sidney Smith. Em pouco tempo, o ministro inglês Lord Stamford ia sorrateiramente ao Palácio da Ajuda para convencer o rei de que era hora de tomar decisões supremas. Foi às 11 da manhã do dia 27, um dia de sol forte, em que o embarque começou. Na véspera, choveu muito. As ruas em que levavam de Nafra até Belém estavam enlameadas, e por elas seguia o cortejo desanjado da corte emigrante, seguindo, claro, pelos vasalos tristes que não puderam acompanhar. Funcionários públicos, clero, cortesões, lacaios e soldados, todo tipo de gente se atirou sobre o porto num fulgor próprio de feira. Dom João e o infante Dom Pedro Carlos chegaram a Belém sem guardas, depois de um beijamão que parecia um velório. Ambos seguiram até o cais. Pranchas eram lançadas sobre a lama por cabos de polícia para fazer passar a corte. Foram transportados de galeota até o nau Príncipe Real. Depois veio Dona Carlota Joaquina, que embarcou com as infantas e o infante Dom Miguel e suas damas de honor na fragata Rainha de Portugal. O nosso famoso Dom Pedro aguardou com seu aio a chegada de sua avó e a rainha, uma demente, que por sinal não queria embarcar. Praguejava contra seu destino, clamando vagarosos "Ai, Jesus! Ai, Jesus!" e gritava devaneios de loucura e soberania. O povo assistia impotente à debandada de uma corte que se exilava, o príncipe com seus 7 filhos mal educados, uma velha louca, uma mulher de péssimo gênio e incontáveis mexeriqueiros bajuladores. As embarcações foram 3 vezes mais cheias que uma navegação normal, e o valor que a frota transportou foi avaliado em mais de 80 milhões de cruzados. O translado foi no começo muito tranquilo. Havia muito luxo e refeições refinadas eram servidas pelos lacaios da corte. Mas isso não durou muito. A esquadra enfrentou tempestades. A comida foi racionada. E até sofreram uma infestação de piolhos, o que levou a um fato curioso. As mulheres tiveram de raspar seus cabelos, inclusive a própria rainha Carlota Joaquina. Fato que inclusive viria a influenciar de forma historicamente anedótica a moda aqui no Rio. Mulheres da aristocracia brasileira rasparam suas cabeças, ou usaram lenços para tampar seus cabelos, achando que as carecas reluzentes eram a última moda na Europa. Em poucos dias já se faltava água e a comida se estragava, mesmo no navio Almirante, onde Dom João foi convidado por Smith para embarcar. As coisas não estavam boas. Lençóis cortados para fazer camisas novas para Dom João,
conforme visto na obra do panegirista Eugênio de Montglavet, Correspondências de Dom Pedro I. A esquadra ficou 2 dias parada no Tejo, por falta de ventos adequados. Finalmente partiram na noite do dia 29. No dia subsequente, Junot invadiu e tomou Lisboa. Surpreendeu-se, na verdade, pois foi recebido com amizade e com honras militares por uma frota portuguesa. Dom João estava mais independente do que jamais fora. Não estava dominado por ninguém, sequer estava fugindo propriamente, embora salvaguardasse sua aliança com a Grã-Bretanha. Mais tarde, já tendo chegado ao Rio de Janeiro, ele confessaria ao ministro Stamford as razões superiores da transferência da corte. Ele passaria de uma Portugal com 80.000 quilômetros quadrados para um local com mais de 8 milhões de quilômetros. O poder monárquico tornou-se imperial. Então, a zarpada da Corte Marítima. A esquadra escapou por pouco das bolas que Junot ordenou o disparo do Forte da Barra de Lisboa. Então, agora com os bons ventos, só restava o Atlântico, o destino de Veracruz. A frota era composta por exatamente 8 naus, 3 fragatas, 2 briguês e uma esquadra de guerra, e uma enorme quantidade de inimigos. Cerca de 15.000 pessoas, 17 embarcações para a família real e a administração, cerca de 62 barcos no total, porém nem tudo são flores. A Escuna Curiosa teve que voltar para Portugal em 10 de dezembro, porque estava entrando água através do caso. E a nau do Príncipe do Brasil foi enviada para Inglaterra para manutenção. Depois de todo o concerto com a Escuna Curiosa e o nau do Príncipe do Brasil, não estava levando agora somente historiadores e descobridores, como também estava levando um estado completo. No dia 29 de novembro de 1807, sumiu de vista uma corte completa. Dizia-se que naquela tarde o sol desapareceu do hemisfério de Portugal para ser a mais bela aurora do triunfo no Brasil. Mas nada é fácil. No dia 9 de janeiro de 1808, uma tempestade dispersou a frota em 2 partes. Uma tomou o rumo certo, que foi para o Rio de Janeiro, e a outra acabou parando na Bahia. O briguês de guerra, que tinha o nome de Voador, levou a notícia do embarque para o conde vice-rei do Brasil, Dom Marcos de Noronha Brito, no dia 14 de janeiro de 1808. A cidade do Rio de Janeiro se tornou uma grande confusão, porque grande parte dos habitantes do palácio e muitos moradores de lá, das melhores casas, por assim dizer, foram despejados rapidamente e subitamente para as ruas. Isso em tudo em nome do príncipe regente. A opinião pública não tardou em popularizar a expressão "ponha-se na rua", em referência ao príncipe regente. Continuando, o palácio foi remobiliado e redecorado. O vice-rei também ordenou o envio de correios para os governadores de Minas Gerais e São Paulo, alertando sobre a notícia da vinda de Sua Alteza Real e pedindo para mandarem toda a provisão de alimentos que fosse possível transportar. Várias embarcações foram enviadas ao encontro da frota real carregadas com frutas e mantimentos. Então foi isso, uma pequena aulinha de história e um daily vlog para vocês. No dia 17 de janeiro, chegou ao litoral do Rio a nau com Dona Maria Louca. Na tarde do mesmo dia, chegou a nau Rainha de Portugal, junto com tantas outras embarcações portuguesas e inglesas. Em consenso, aguardaram na esquadra a chegada das outras embarcações, que estavam até então sem notícias do paradeiro. Passou-se um mês. Veio por mar a feliz notícia de que o príncipe regente havia chegado na Baía de Todos os Santos na graça do dia 21 de janeiro. A Bahia clamou para Dom João VI, com as mais fúteis explanações de jubilo e alegres festividades, para que ele ficasse na Bahia, elevando-a novamente a estado de capital da América Portuguesa.
Dom João VI, claro, negou o pedido e cumpriu sua promessa de ir ao Rio de Janeiro. Cerca de uma semana após sua chegada, Dom João VI concedeu ao Brasil uma verdadeira carta de alforria, libertando-o assim dos grilhões do sistema colonial, definindo ampla liberdade de comércio com todos os países das nações amigas e entrada de qualquer gênero vindo de navios de países que não fossem inimigos. Esse tratado foi redigido pelo advogado baiano José da Silva Lisboa, mas este atribuiu a autoria a Dom João VI. A realidade é que estas soluções já haviam sido encomendadas pela Grã-Bretanha na Carta de Ratificação da Convenção Secreta de 1807. Às 4 horas da tarde do dia 8 de março, entre salvas e vivas do povo brasileiro e das naus portuguesas e inglesas, chegou o príncipe regente, que se enfiou num bergantim com a senhora princesa do Brasil, os príncipes de Beira, os outros infantes e por fim o resto da corte. O bergantim real passou em frente à Ilha das Cobras. Logo alcançou a rampa do cais. No final da cerimônia do recebimento, tomou conta o cortejo da augusta família real. Sob uma chuva de aplausos e flores, o cortejo majestoso chegou à catedral. Os sinos da igreja de São Francisco de Paula e do Senhor de Bom Jesus não pararam de soar. Depois do beijamão, seguiram para o palácio. Na tarde do dia 10, desembarcou Dona Maria I, que estava esperando o príncipe regente desde 17 de janeiro para poder descer. Ela foi então conduzida em procissão para a Praça do Paço, depois direto para o seu quarto, onde se alojava, antes da notícia da vinda, o Tribunal da Relação. O Marquês de Aguiar, antigo vice-rei, foi nomeado secretário de Estado dos Negócios do Reino. Ah, meu céu, já são 5 horas? Que infelicidade. Parece que o final da história há de ficar para outro momento. Foi um prazer.